Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o continente asiático, as principais características, o clima, o relevo e a vegetação. Vamos para as principais características. A Ásia, observem na imagem, ela é o maior dos continentes em área territorial, só que ela também é o maior em população. A população mundial atualmente está em 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, 4 bilhões se concentram no continente asiático. As principais características da Ásia são: a Ásia, ela possui uma civilização de mais de 4.000 anos de história, então é uma civilização muito antiga. Foi o berço das 3 principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo, e também as principais formas de governos, as primeiras organizações estatais, nos termos de política, economia e cultura e sociedade, originaram-se na Ásia. As maiores economias são a China e o Japão. A China, ela está se tornando aí a segunda maior potência mundial, atrás dos Estados Unidos. E, devido ao vasto território, a grande área territorial da Ásia, há uma grande diversidade em termos de cultura, em termos de clima, de vegetação, de aspectos físicos, e é isso que nós vamos aprender um pouquinho mais nas próximas imagens. Observe. O continente asiático, ele é dividido em 6 grandes porções. A primeira dela é a Ásia Setentrional. Essa região norte do continente asiático, aonde se localiza a Rússia e a antiga União Soviética. A segunda parte é a Ásia Central. Aqui predomina uma população eslava de origem turca e muçulmana, e existe grandes conflitos entre essas duas populações, devido à etnia, à cultura e também grandes problemas políticos, instabilidade política e governamental. No Oriente Médio, o Oriente Médio é o berço das 3 maiores religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo, e também é palco de grandes conflitos por motivos religiosos e também disputa de território. A Ásia Meridional corresponde ao subcontinente indiano. Ela é considerada uma das mais populosas do continente asiático. Também a Índia, ela vem se colocando numa posição de destaque em termos de economia, mas ainda existe muita desigualdade social nessa região. O Sudeste Asiático é um conjunto de ilhas e arquipélagos. No sudeste aqui do continente asiático, essa região aqui passa o Círculo de Fogo do Pacífico. E por conta disso, a incidência de terremotos, maremotos e atividades vulcânicas nessa região é muito grande. Foi aqui que aconteceu o tsunami da Indonésia em 2004. A outra porção, que é o Extremo Oriente, e essa área em amarelo, corresponde a uma população de 40% de todo o continente asiático, devido à população da China aqui, que é uma população muito grande. A China é o país mais populoso do mundo. As maiores economias do continente asiático estão nessa porção, que é a China e o Japão, e aqui também é uma área conflituosa, devido às 2 Coreias. A Coreia do Norte, que é uma ditadura socialista, e a Coreia do Sul, que é capitalista. Observe agora, nas próximas imagens, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o relevo da Ásia. Devido à imensidão aqui do território asiático, do continente asiático, tanto os fatores, os aspectos físicos, como clima, relevo e vegetação, são muito diversos. O primeiro tipo de relevo, que é o que predomina, são as altas montanhas e as montanhas. Observe aqui a área em um tom aqui de marrom, um pouquinho mais escuro, e aqui um marrom mais clarinho. Tudo isso daqui é a área montanhosa do continente asiático.
Depois vem as terras baixas, que são as planícies em rosinha. Aqui no oeste, na porção leste também, no sul, no sudoeste e também no sudeste asiático. As porções em verde tem aqui um pouquinho no norte, no centro, no leste, no oeste e também no sudeste, aqui uma pequena porção, são as depressões, um relevo de depressão. Observe na imagem o relevo. E depois vem os planaltos, que são as terras altas, em laranja, aqui na porção central, aqui, e também um pouquinho aqui na porção norte do território do continente asiático. O clima também é bastante diversificado, devido à imensidão do território. A porção aqui do sudeste asiático, aqui que passa a linha do Equador, já é um clima equatorial. Já nas porções, já é um clima equatorial. Observem aqui na porção em laranja mais clarinho, é o tropical úmido. Na porção aqui sudeste, em laranja, já vem o clima mediterrâneo. Observe também aqui em amarelo, a grande porção central e sul, que pega aqui o Oriente Médio, a grande porção central do continente, da Ásia, já começa a predominar um clima mais seco, um clima desértico, porque ele já vai perdendo um pouco mais de umidade, já vai adentrando mais o interior, vai perdendo umidade. E depois são os climas temperados. Os climas temperados, ele possui boa umidade tanto no inverno quanto no verão, e as temperaturas são mais amenas. Primeiro é o continental, pega toda a porção norte do território aqui do continente asiático, uma imensa porção. Depois o Mediterrâneo, em laranja, e depois vem os climas frios. No extremo norte da Rússia, que pega grande parte da Rússia, no extremo norte da Ásia, predomina o clima polar, um pouco aqui também na porção norte, e depois os climas frios de montanha, por ser um relevo muito montanhoso, as áreas mais montanhosas que têm as maiores altitudes, o clima também é muito frio. Observe agora a vegetação da Ásia, que também é uma vegetação muito bonita e muito diversificada. No extremo norte, predomina a vegetação de tundra. Como é muito frio aqui, a vegetação é mais rasteira. Já no norte, em toda a porção norte da Rússia, predomina aqui a vegetação de taiga. Observem que já é uma vegetação mais densa, porque já não é tão frio quanto no extremo norte. Depois vem a floresta temperada, já característica dos climas temperados. E depois, na porção central aqui do território, nós temos uma vegetação de altitude, por ser um relevo montanhoso, a vegetação também é mais amena, porque o clima ele é mais frio. Depois nós temos a vegetação mediterrânea, pega aqui grande parte da Europa e do norte, do Oriente Médio. Depois nós temos as pradarias. Depois nós temos a vegetação de estepe, porque à medida que o clima vai ficando também mais seco e mais deserto, a vegetação e a paisagem ela vai se transformando, ela vai mudando. Então, observe que já é uma vegetação já não tão densa, né? Uma vegetação mais pobre, vamos dizer assim. E depois nós temos aqui a vegetação desértica mesmo, que pega aí grande parte do Oriente Médio. Depois nós temos as savanas, e pega bem o subcontinente indiano. E depois, por fim, na região do sudeste asiático, naquele arquipélago de ilhas onde teve o tsunami da Indonésia, onde corta a linha do Equador, a vegetação equatorial. Pessoal, essa aula se encerra aqui. Foi muito bom estar com vocês, espero muito ter contribuído e até a próxima aula.